Olá, meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui com porções diárias da palavra. E estamos desenvolvendo uma série chamada Caminhos e tivemos a oportunidade já de poder desfrutar, né, sobre o caminho da obediência, caminho das conquistas, o caminho do serviço, e podemos, né, refletir a respeito dessa caminhada, né, o caminho da evangelização. Então são diversos caminhos que podemos ver e com certeza, através da palavra de Deus, nós podemos encontrar muitos outros caminhos a serem também estabelecidos, não é? Com ensinamentos para a nossa vida. Eu quero hoje pensar sobre o caminho do amor. Entendo que o amor, na verdade, ele cobre, né, ele preenche todas essas outras áreas e posso também entender que todas as outras áreas, o caminho ou a caminhada que já tivemos a oportunidade de compartilhar, eles todos, se não tiver amor, não adianta de nada. Não? Então, quando nós podemos pensar no caminho do amor, existe também a realidade do exemplo maior manifestado por Deus através de Cristo. Né? Quando nós pensamos no amor, temos que automaticamente pensar no amor de Deus manifestado em Cristo por nós e nos concedendo assim a alegria da salvação, o benefício da vida eterna, a graça manifestada sobre nós, a misericórdia dele derramada sobre nossa vida. Então, o amor de Deus manifestado em Cristo, por certo, é o maior exemplo que nós podemos ter e para ser desenvolvido na nossa vida, bem como com os nossos queridos e amados familiares e também amigos. Mas eu gostaria de citar uma pessoa revelada e registrada para nós, da narrativa bíblica, em que a vida dessa pessoa, ela mostra, pode apresentar para nós os diversos exemplos do caminho, né? A maneira como tivemos oportunidade de visualizar ou de compreender ao longo da semana, mas a vida de José exemplifica para nós esta realidade. Eu quero ler o texto que está no final do livro do Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19, encontramos a palavra de Deus dizendo assim: mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Esse é o texto para nós, a vida de José. Quando nós podemos encontrar, José tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. José tinha todos os motivos para querer mal aos seus irmãos, para fazer mal aos seus irmãos. José, na sua adolescência, ele foi odiado pelos seus irmãos e queriam matá-lo. Depois, então, tramaram ali vendê-lo, né? E venderam para uma caravana que passava. Depois ele foi vendido no Egito e no Egito, então, ele ficou na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele teve uma situação ruim lá, envolvendo a esposa de Potifar. Ele foi preso. Na prisão, ele foi alçado à condição de governador do Egito, estava abaixo apenas de Faraó. Ele se torna o grande líder da terra do Egito, um homem que Deus estava sempre abençoando, e a sua trajetória, então, foi uma trajetória em que nós podemos ver que ele foi obediente a Deus, ele alcançou grandes conquistas na sua vida, ele teve a oportunidade de demonstrar como que ele, de fato, vivia uma pessoa diferenciada. E chega o momento do cumprimento da profecia dos 7 anos de fome, a família de Jacó precisou de comida, foram ao Egito e tem todo aquele desdobramento, né? José dá-se a conhecer aos seus irmãos, Jacó muda-se para a terra do Egito, eles estão agora instalados, sendo abençoados pela vida de José, e de repente, Jacó, né, de repente, força de expressão, mas se passou um tempo, José tem ali a realidade
do falecimento do seu pai, Jacó, e agora, o capítulo 50, os irmãos estão orientados por Jacó, não é? Então os irmãos se aproximam de José e pedem perdão para José por tudo que fizeram, estão agora assustados, achando que José vingaria sobre eles tudo que eles fizeram no passado, e nós podemos aprender as lições tão grandes na vida de José. Podemos aprender, podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso tempo, para a nossa vida, algumas lições. A primeira delas, José, ele nos ensina a realidade do servir. José serviu a Deus, serviu a terra do Egito, serviu a sua família. José era uma pessoa que servia. Na casa de Potifar ele era um servo, na prisão ele era um servo, se tornou mordomo da prisão. Então o serviço estava presente na vida de José. José nos ensina, meus amados, a questão da obediência. Mesmo numa terra estranha, ele foi obediente a Deus. Ele não pecou contra Deus, ele disse, como eu posso cometer este mal e pecar contra o meu Deus? Ele era uma questão de obediência. José sendo obediente a Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Então esta é uma lição importante para nós. Devemos considerar ainda que José, ele nos ensina a perdoar. Ele tinha todos os motivos para que tivesse rancor, revolta, raiva, tristeza em relação aos seus irmãos. Mas ele não deixou que isso dominasse o seu coração. Você pode imaginar uma pessoa vivendo longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da sua casa, longe dos seus amigos, sendo vendido para pessoas estranhas, indo morar numa terra estranha, com deuses estranhos. Tudo isso aconteceu na vida de José, mas ele não deixou que todo este mal corroesse o seu coração, contaminasse a sua vida, adoecesse a sua existência. Mas José, na verdade, ele trilhou o caminho do perdão. E é muito importante. José nos ensina a perdoar. E podemos entender que José nos ensina a realidade do amor. Muitas pessoas ficam no nosso tempo, muitas vezes tentando amenizar a realidade de vida de uma pessoa e muitas vezes também tenta atribuir determinadas atitudes, ações ruins a sofrimentos que a pessoa tenha passado. Mas é muito interessante que mesmo quando nós vemos a falta do amor, do carinho, da atenção dos pais, e José poderia ter todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, rancorosa, uma pessoa completamente má, mas não, José nos ensina a amar. Ele amou os seus irmãos, ele amou aquelas pessoas, e como é bom a gente poder ver uma atitude como esta, a atitude de José para nós. José nos ensina a trilhar o caminho do amor. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que da mesma forma as lições que José assim nos transmite, porque ele teve a tranquilidade, a compreensão de saber que Deus está no controle, Deus está no governo, Deus ele tem planos e propósitos a serem concretizados. José entendeu isso, e José então ele disse para os seus irmãos, não tenham medo, fique tranquilo, eu vou abençoar a vida de vocês. Que coisa linda, não é? Poder trilhar o caminho do amor. Que Deus nos ajude para que nós estejamos também neste tempo podendo trilhar esse caminho, que é o melhor caminho para a minha vida e para a sua vida. Quero convidar você, vamos então orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar, porque são demonstrações muito importantes da presença de Deus na nossa vida, porque Deus é amor, e se nós amamos é porque Deus nos ama. Vamos então orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus, que nos auxilia, Deus, nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, esta porção, Deus, diária, e quando podemos ter o exemplo grandioso, Deus, da vida de José, este homem que com tantas lições, ó Deus, belas para nós, que tenhamos a condição de poder aplicar na nossa vida. Pedimos, ó Deus, que nos ajude. Pedimos que o Senhor esteja auxiliando-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, Deus, por nós.
Obrigado, Deus. Obrigado. Seja com o teu povo, com a tua igreja. Deus, que o Senhor esteja conduzindo todos nós. E principalmente, Deus, para nós trilharmos o caminho do amor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Deus abençoe você, a sua casa. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.